Hello, good morning or good afternoon, babies. How are you? Fine? Me too. Hello. Everybody stand up. Let's go. Let's dance. Do you know this song? Conhece esse som? Com certeza, né? TikTok. Bom, guys, essa foi um esquenta para nossa aula de hoje, ok? Bom, my name is Tassiana e I'm English teacher and we are starting our English class. E nós estamos iniciando aí mais uma semana de aula e hoje novamente aula de inglês. Guys, lembrando que nós iremos continuar trabalhando o livro, certo? Nós iremos aí dar continuidade nas folhas que estavam faltando. Então hoje a gente vai continuar na página 17, 16, 17 e a página 18, ok? Então se você tá com o livro, já prepara que nós já iremos trabalhar com ele, ok? Já separa o livro que já iremos usar. Do you know this song? Conhece esse som? Ok, guys? Let's go! Let's start! Vamos iniciar? Let's go! Hey everybody, good morning, good afternoon. Let's continue here. Okay, babies? Get your English book. Ok? Tô me arrumando aqui no meu lugar. Bom, guys, peguem logo seus livros e a gente vai continuar aqui na nossa unidade, certo? Bom, lembrando que a nossa unidade ainda é Places, que é o Let's Go, certo? Ainda continuaremos nessa unidade porque Let's Go é o nome da nossa unidade do primeiro bimestre. Então, enquanto estivermos no primeiro bimestre, vai continuar essa atividade envolvendo lugares, curiosidades, culturas e nomes de lugares, porque é o assunto do primeiro bimestre. No segundo bimestre, aí sim já vai ser outra coisa que a gente já vai estudar, ok, guys? Bom, como a aula passada a gente parou, né, naquela parte sobre curiosidades de alguns países que o livro trouxe, a gente vai dar continuidade nesse assunto, que faltou a página 16, 17 e aí nós concluiremos na página 18, ok? 16, 17 e 18 são as páginas que nós iremos fechar aí o assunto do primeiro bimestre. Isso mesmo, a gente já vai fechar concluindo aí os assuntos do primeiro bimestre. Apesar de ter algumas semanas, então a gente vai trabalhar na próxima aula caderno, de certeza. Iremos trabalhar também não somente atividades no caderno, mas conteúdos para se pôr no caderno. Então a gente vai trabalhar muito essa dinâmica entre caderno e o nosso slide também. Ok, guys? So, let's go! Olhando aí o nosso slide, a gente tem o seguinte: Teacher Tassiana Borges, né? Eu esqueci de botar meu sobrenome, se eu coloquei meu primeiro nome, né? Sorry, Teacher Tassiana Borges. Nós temos aí esses pages, que é 16, 17 e 18, ok? 16, 17 e 18. Olha, essas são as 3 páginas que nós iremos estudar hoje, ok? Só movimentar aqui essa, ok? Certo? Então vamos lá. Bom, vou fazer uma pequena review, porque assim, eu sei que tem alunos novatos que iniciaram essa semana na escola, então a gente vai revisar um pouco sobre os places, que foram os assuntos que nós já estudamos, foi o assunto logo no início do livro. Então eu vou trazer porque para ajudar mesmo aqueles alunos que estão iniciando essa semana e a conhecer um pouco mais sobre os places, ok? A gente já estudou places. Let's read together, ok? Let's go. Restaurant, sports store, supermarket, museum, bank, library, what else? Hotel, park, hospital, yes, hospital, coffee shop, bookstore,
and school. Yeah, very good, guys. Bom, lembrando que essa parte dos places é na página... Deixa eu só falar aqui pra vocês qual foi a página. Pra quem ainda não tem conhecimento dos places e já estudou, foi a página 6. Essa página aqui, guys. Foi essa página que nós já fizemos. Eu tô fazendo agora somente uma review pra relembrar mesmo os lugares que a gente já estudou. A 5, 6, 7, 8, todos trabalham com places. A 9 também. E aí chega a questão, a página 10, que já é o que? As prepositions. Isso mesmo, as preposições, as positions. Bom, nós temos aqui between. O que significa between, teacher? Para quem não sabe, between, no caso você vai olhar aqui na imagem, você já vai ter uma noção de qual seria a posição desse personagem aqui, que é a Lucy, no caso. Então tá bem fácil. Between, no meio, então ela tá no meio de duas árvores, então tá bem legal para entender. Behind, atrás. Next to, do lado. In front of, na frente. Ok? Ele trouxe aqui novamente as posições, porque assim, você vai trabalhar lugares, então você tem que aprender a dizer, eu tô na frente de uma drogaria, eu tô atrás de um hotel, tô na frente, do lado de uma coffee shop. Então tudo isso você precisa saber, né, para dar um endereço correto ou a sua posição. Ok? Página 11 a gente já fez também, que foi também a mesma coisa, né? Trabalhou um pouco das prepositions, trabalhou um pouco sobre colors também, que eram mais dicas que ele dava nessa atividade aqui, e você tinha que marcar qual era a frase, a dica, né? A frase verdadeira sobre a imagem. Então você tem que olhar a imagem e marcar qual seria a opção correta. Na verdade, essas atividades a gente já fez, eu só estou revisando aqui para quem ainda não fez, ou que pegou o livro agora, ou que entrou na escola agora e precisa estar a par das nossas atividades que nós já fizemos, ok? 11, 12 também. 12 é bem bacana, porque a 12 nós trabalhamos o uso de there is, there are, que já é essa aqui que eu coloquei. Bom, vocês lembram como que significa there is, there are? Can you tell me? Yes, what is it? There is and there are. O que significa there is? Good, very good. There are. Perfect. E qual a diferença, já que são o mesmo significado? Qual seria a diferença entre there is e there are? Very good, perfect. Bom, lembrando, there is e there are tem o mesmo significado, certo? O que vai diferenciar eles dois é o uso, né? Eu tenho um uso para cada um. Exemplo, there is, there are significa tem ou há. Há ou tem. Há alguma coisa ou tem alguma coisa ali, certo? Por exemplo, no exemplo aqui, eu usei dois exemplos bem simples. Esse de cima fala assim, there is, usando there is. There is a cat next to the tree, ok? Ou tem um gato, there is a cat, tem um gato do lado da árvore, next to the tree, ok? Então, esse there is eu posso usar para singular, coisas que estão no singular. Ele usou, por exemplo, o a, que é o nosso artigo ou uma, né? There is a cat, então é somente um gato. Usei tranquilamente o there is. Já na de baixo eu vou usar o there are, que é plural, né? Para indicar coisas que estão no plural. Então ele já usa o exemplo usando coisas no plural. There are five dogs in front of the school. Tem, né, 5 cachorros em frente à escola, certo? Muito bom. Esse exemplo é bem simples, o uso também dele é só ter cuidado na hora de que for usar, mas é bem simples também. Bom, espero que vocês tenham entendido, e quem pegou agora, né, a deixa, sempre ficar atento aos vídeos anteriores das nossas aulas. Se você já pegou agora o livro, você pode assistir os vídeos anteriores, que tem todos, praticamente todos os vídeos, a gente explicou um pouco mais sobre o there is, there are também. Ok, guys? Alright, so let's continue. Bom, próximo slide, eu trouxe, como a gente fechou a 12, que tem o uso do there is, there, a página 13 ele trabalhou a numeração, certo?
Vocês lembram que nós escrevemos aqui o nome de cada number, ok? 20, 30, 40, 60. São os números que nós contamos até o 100, 100. Então aqui no quinto ano a gente já vai trabalhar muito essa questão de numeração até o 100. Bom, se você é um aluno do Shaddai, você sabe que desde pequeno, desde o maternalzinho, a gente trabalha a numeração em inglês, certo? Nós trabalhamos de 1 a 10, no Jardim 2 nós passamos até o 15, no Jardim 1 que nós contamos até 15, do Jardim 2 nós contamos até 20, depois até 50, vai aumentando, no Jardim 2 mesmo. Depois no primeiro ano já vai aumentando a numeração e assim vai até chegar no quinto ano. Já que no quinto ano a gente quer o quê? Que vocês saibam, né, tenham conhecimento dos números até o 100. Então ele trouxe, o livro, né, ele trouxe os números já fechados, né, 20, 30, 40, e não trouxe os números, os pares, né. Então nós, por exemplo, temos aqui essa gradezinha no slide que ele trouxe assim, 1, 2, 3. Ele foi contando de 3 em 3 até chegar ao 100. Depois ele vai 11, 12, 13. Depois o 20, 21, 22, 23. Depois o 30, 31, 32, 33. Depois o 40, 41, 42, 43. 50, 51, 52, 53. 60, 61, 62, 63. 70, 71, 72, 73. 80, 81, 82, 83. 90, 91, 92, 93. Ok? Então ele sempre vai trazendo essa contagem de 3 em 3 aqui na nossa gradezinha. Bom, os números eles não são difíceis, tá? Lembra que na aula passada eu falei que você vai só o que? Montando, né? Se você sabe contar de 1 a 10, perfect. Sabe contar 11, 12, e aí você já começa a turma do teens, 13, até o 19, que é o 19. Sempre termina com essa pronúncia teen no final, né? Traduzindo teen, é adolescente. Então, 13 até o 19 são a turma dos adolescentes que a gente fala, né? Porque termina com esse teen no final. Já que nos números maiores, né, nós temos o TY. Então, a pronúncia geralmente vai flexionar. 30. Eu já não posso falar 13. Se eu falar 13, vai ser 13, né? Aqui, o 30, eu não posso falar 30. Ou 13, sorry. Eu tenho que falar 30, que esse I no final que é o TY, ok? Então, bastante cuidado na hora de pronunciar os números maiores do que 19, por exemplo, certo? Bom, a gente tem aqui a numeração. Eu queria que vocês contassem, isso mesmo, agora é a vez de vocês. Vocês vão contar, pode ser essa gradezinha aqui, não tem problema, de 1 em 3, né? Do 1 até o 93. Eu esqueci de falar do 100. É porque aqui no caso ele trabalha de 3 em 3, então eu esqueci de falar. 100 é o último number que nós estudamos de acordo com o nosso livro, que é o 100. Ok? Mas vocês vão ler de 3 em 3 aqui, de acordo com a nossa grade. Ok? Let's go? 1, 2, 3, go. It's your time. Good, very good. Finish? Yes, perfect. Let's continue, guys. Bom, a gente já terminou aqui então a nossa contagem, a gente vai dar continuidade, ok? Bom, essa parte dos numbers a gente já havia estudado, eu só tô revisando porque, como eu disse, sempre tem aluno novo na escola, então provavelmente deve ter aluno no quinto ano, novato, então a gente tá revisando novamente, ok? Para não esquecer e também para fixar melhor a questão dos numbers, ok? Bom, page 16. Antes de a gente iniciar page 16, bem aqui na page 14, nós fizemos um jogo de tabuleiro. Quem jogou,
Perfect, guys. Eu adoro jogo de tabuleiro. Tem vários jogos, na verdade, mas eu gosto muito de Banco Imobiliário, o Caras, deixa eu ver, tem um que eu gosto muito também, o Detetive, eu acho muito bacana. Então, esse aqui é um jogo, só que em inglês, ok? Esse aqui já é em inglês, os que eu tenho aqui do Banco Imobiliário, Detetive, são todos em português. Mas é bom você ter um jogo de tabuleiro em inglês, é muito bom, vale a pena. Você aprende brincando, né? Então, esse aqui ele é bem interessante, que você for jogar com seu friend, ou um conhecido, um primo, um amigo, você vai ver que trabalha um pouco de tudo que a gente estudou, então é muito legal. É como se fosse uma revisão para ver se você consegue passar as casas e chegar no finish. Ok? É muito bacana. Alright? Bom, a page 15 nós já fizemos. Lembrando da aula passada, nós vimos sobre London, Lagos, New Orleans. Foi tudo da aula passada. Essa semana nós iremos dar continuidade aqui com esses daqui da página 16. Então você já abre seu livro na página 16. Nós temos aí South Africa, Índia e Philippines, que são alguns dos países bem interessantes, então vai ser bem legal a gente dar uma olhadinha sobre isso, ok? Ready? Vamos lá, prepara o livro. Bom, vamos lá. Você que já abriu seu livro, vamos dar continuidade. Bom, a primeira nós vamos começar com Manila, Philippines, que é na Filipinas, né? Deixa eu só ajeitar aqui o nosso slide. Aí. Eu coloquei uma imagem diferente dele, né? Aqui, no caso, o lugar famoso que é o Rizal Park, eu coloquei uma imagem um pouco diferente dessa que tá, mas é o mesmo local, na verdade, esse Rizal Park. É lindo, né? Então, eu coloquei essa imagem aí. Bom, o texto fala assim: Manila is the capital of Philippines. Esse Oz tá errado. É off, tá, guys? Igual do livro. There are over 7,000 islands in the Philippines. Manila is on the biggest island, Luzon. A famous place is the city is Rizal Park. Bom, eu sublinhei o there over e o biggest, certo? Bom, teacher, por que você sublinhou o there over? Porque ele tá querendo dizer assim. Lembra o uso do there e do there are, certo? Aproximadamente, there are over. Isso mesmo, quando você não souber uma numeração exata sobre determinada coisa, por exemplo aqui, ele não tem a numeração exata de quanto mais ou menos há de pessoas nessa ilha, né? Então ele fala there are over aproximadamente o que? 7 milhões, né, de ilhas nas Filipinas. Então, se fosse, por exemplo, pessoas ou, sei lá, população, então você pode usar o there are over para dar esse sentido, né? Aproximadamente. Você não tem a certeza de quantas pessoas tem lá, mas usa o there are over para dar esse sentido de aproximadamente, ok? Manila is on the biggest island. A Manila é a maior ilha, na verdade, dessa cidade de lá de Filipinas, né? Então, esse biggest, ele dá esse sentido de maior, grande, né? Falar aquele português é errado, a mais maior, né? Isso mesmo, é a enorme ilha. Então, a biggest, eu tenho o big, que é grande, mas o biggest é muito maior, com certeza, ok? E um lugar muito famoso lá em Rizal, em Manila, is Rizal Park. Essa parte do parque aí que é lindo, né? Vocês observaram no livro. Aqui na imagem eu trouxe outra que é muito interessante também, ok? Continuous. Bom, nós temos também Cape Town. Olha, Cape Town a gente fez uma vez na escola Volta ao Mundo, que foi sobre África. E nós falamos bastante sobre Cape Town. Nossa, na África do Sul nós achamos assim, é só deserto, só animais. Na verdade não, tem muito lugar bonito mesmo. Então vale a pena, se um dia vocês quiserem conhecer a África, vá para Cape Town. Cape Town, South Africa. South Africa, África do Sul. South, Sul, África, África do Sul, ok? Se fosse North Africa, seria África do Norte. Mas aqui a gente está vendo Cape Town.
Cape Town is in South Africa. This city is also called Mare City. A famous place in Cape Town is Table Mountain. Bom, Cape Town é a cidade do sul da África, né? Da África do Sul, na verdade. Essa cidade também é chamada de cidade mãe. Bom, porque ela é bem grande, na verdade é uma cidade que eu vi, que eu pesquisei um pouco, que é uma cidade que ela é a mais antiga, então tem um contexto histórico aí bem interessante. A famous place in Cape Town is the Table Mountain. E um lugar famoso lá em Cape Town é essa montanha que chamam Table Mountain, porque ela parece uma mesa, né? Bem retinha. Vocês observaram aí na imagem? Eu trouxe essa imagem e tem no livro também. Essa do livro tá bem visível. Essa daqui, ela, pelo fato da luz e das nuvens, você não consegue ver, mas ela é bem reta. Por isso o nome de Table Mountain. Vocês viram aqui? Conseguem ver? Podem olhar no livro também, tá, guys? Não tem problema não. Olha lá no livro. Bom, essa parte aqui eu não circulei, esqueci de circular e sublinhar. Mas a gente poderia circular aqui, por exemplo, called. Called não serve só para ligar, mas sim para dizer o sentido de chamada, né? Ah, essa cidade é conhecida, é chamada. Called. Que mais? Mountain. Bom, eu esqueci mesmo realmente de sublinhar, mas aí a gente conheceu um pouquinho sobre Cape Town. E vamos para o próximo, que é o New Delhi. New Delhi, sorry. Eu quero falar New Delhi, mas é New Delhi. India. New Delhi is the capital of India. A famous place in New Delhi is the India Gate. The Indian Gate is 42 meters tall. Faltou mais um L ali, esqueci de botar. Bom, esse The Gate, esse portão, né? Gate é portão, esse portão lá da Índia, ele tem 42 metros. Vocês têm noção disso? É muito alto, guys. Muito alto mesmo. Vocês conseguem ver as pessoas aqui embaixo na imagem? Bem pequenas, né? Que eu imagino que seja bem alto mesmo. 42 metros é muito alto. Bom, New Delhi is the capital of India. É a capital da Índia, né? Então, com certeza é bem famosa. Um lugar famoso lá em New Delhi é o Portão da Índia. Portão da Índia, que tem 42 metros. Nossa, é muito alto, guys. Bom, essa imagem aí tá bem... Na verdade, eu quis diferenciar um pouquinho, porque no livro ele tá dia. Vocês observam como as pessoas são pequenas no livro. Olha só, próximos do portal. Muito pequena, né? E aqui eu coloquei ele durante a noite, que fica lindo. Muito bonito, né? Vamos lá? Então, vamos para page 17. Bom, na page 17 eu coloquei a imagem do livro, porque ele traz um pouco sobre a Índia. Então ele fala assim: Let's learn more about India. Look and complete the sentence. Bom, nós temos o primeiro Taj Mahal, Saikya Rickshaw e o Mahatma Gandhi. Bom, o primeiro Taj Mahal. O Taj Mahal é um mausoléu construído na cidade de Agra em memória à esposa favorita de um imperador mongol, sorry. E ele foi declarado Patrimônio da Humanidade em uma das 7 maravilhas do mundo moderno. Então vocês imaginem, cara, como incrível é esse lugar lá no Taj Mahal. E é verdade, é um ponto bem interessante, porque se você observar, ele é uma das 7 maravilhas do mundo, então sempre em cartão postal ele aparece, né? Tem os selos também, ele aparece, assim como a gente tem o Cristo Redentor, que é uma das 7 maravilhas. Então esse daqui, o Taj Mahal, ele tem bastante selo, né? Que traz ele também. Bom, o Saikya Rickshaw, o rickshaw, é utilizado como meio de transporte em alguns países do sul, sudeste e leste asiático. Isso é verdade. No leste, se vocês pegarem filmes assim asiáticos, tem muito, né? É um triciclo de aluguel conduzido, certo? E é conduzido por um ciclista que pode acomodar de 1 a 3 passageiros. Nossa, eles têm muita força. É verdade. Bom, esse triciclo, na verdade, eu acho que eu nunca vi aqui em Manaus, mas gostaria muito de ver, assim. Seria bem legal. Nunca vi, mas gostaria de ver um, assim, parecido, né? Seria bem legal.
Lá é bem comum, na verdade, guys, bicicleta, vocês vão ver, assim, tem os filmes que, se vocês pegarem, que tem a parte do lado da Japão, China, no país, nos países asiáticos ainda é muito forte isso. Na Índia tem, claro que tem, mas né, tem bastante esse tipo de meio, né, meio de transporte. Circle, rickshaw, então é bem comum. Mahatma Gandhi, isso mesmo. Agora sim, vamos ler sobre ele. Foi um dos idealizadores do Estado indiano moderno e um influente defensor do Satyagraha. Muito difícil falar esse nome. Princípio da não agressão. Isso mesmo. Bom, uns dias, acho que foi semana passada, quem é TikToker vai saber sobre isso. Que saiu uma notícia falando assim, que Mahatma Gandhi recebeu a dose da vacina do Covid, né? Certo? Aí todo mundo, nossa, como assim? Mas ele já não morreu? Gente, essa é a 14ª geração. Esse daqui foi o primeiro. Então é o Mahatma Gandhi. Foi o quê? Um dos idealizadores. Esse aqui é ele mesmo. Esse recente, que é conhecido como Mahatma Gandhi, já é o quê? Uma das gerações, né? Então ele é o 14º da geração do Mahatma Gandhi. Porque ele, como ele fez esse movimento, né, de não agressão, então algumas pessoas querem seguir o mesmo caminho e acaba fazendo toda essa vida, né, essa estrutura que ele teve, estuda. Então esse que atualmente é chamado de Mahatma Gandhi, mas ele não é o Mahatma Gandhi, o que iniciou tudo, o movimento, né? Ele é ele é o 14º, ok? Eu vi isso no TikTok, eu achei bastante interessante, porque como o nosso livro está trabalhando sobre esses alguns países, né? Essa foi uma curiosidade bem interessante, certo? Então a gente fecha aqui a parte de curiosidades sobre alguns mais cities, alguns countries também. Bom, a gente viu aqui sobre a Índia, né? Que foi bem interessante. Vimos o Taj Mahal, o Sacred Rock Show, Mahatma Gandhi. E agora nós iremos para a próxima página. Guys, essa página aqui, ela na verdade não veio em inglês. Ela veio, na verdade, toda em português. Como se trata de uma curiosidade dentro da Índia, ele trouxe nessa parte em português. Diferente do que das páginas 15 e 16 que nós vimos sobre os países e suas cidades principais, né, e seus pontos turísticos principais, ele trouxe em inglês, certo? Então a gente fez aqui uma leve tradução do que se entender do texto. Eu sublinhei algumas palavrinhas, eu até esqueci de sublinhar hoje, né? Eu sublinhei só uma. Mas eu sublinhei algumas palavrinhas que você provavelmente ainda não tenha visto aqui no livro, mas alguma vez já tinha visto, sim, com certeza, em letras de músicas ou alguma outra atividade, alguma informação. Então eu sublinhei algumas letrinhas, algumas palavrinhas que a gente não tinha visto ainda, para trabalhar e também para ser usada se caso for necessário, ok? Bom, a gente fechou então aqui essa parte da page 16 e a page 17, ok? E agora a gente vai para page 18, página 18, ok? Vamos lá. Page 18. Bom, nessa page 18 ele trouxe também, antes de responder as nossas perguntinhas aqui embaixo, ele trouxe algumas coisas aqui bem interessantes, na verdade. Ele trouxe cricket, sitar e roller celebration, ok? Bom, aqui na primeira, cricket se popularizou nas colônias britânicas e hoje é um dos esportes mais praticados na Índia. Nossa, é muito parecido com o futebol americano, né? Muito parecido. Na verdade é com o beisebol, sorry. Muito parecido com o beisebol, mas eu creio que seja diferente. Essa parte eu não pesquisei, esqueci. Mas eu vou pesquisar, eu vou falar sobre isso na próxima aula, não se preocupem. Mas eu vou dar uma olhada nesse cricket para saber se tem alguma diferença, né, do beisebol.
Mas com certeza deve ter. É igual o nosso famoso Taco Ball. Nosso Taco Ball é maravilhoso, é bem fácil, né? Só tem que derrubar a garrafa do outro. Bom, tem um instrumento musical aqui bem diferente, né? A sitar. A citara é um instrumento de corda que faz parte das tradições musicais da Índia. Nossa, tem um som bem interessante. Eu já ouvi algumas músicas indianas, os mantras indianos, e realmente tem um som bem interessante. Mas eu não sabia que ela era assim, bem pequena. Ela aparenta ser pequena, né? E, nossa, tem uns negocinhos aqui embaixo, bem diferente. Próximo, Whole Celebration. O Festival de Cores da Primavera é um dos mais populares do país. Nossa, esse aqui eu já vi, sabe? Em um clipe de uma banda que se chama Coldplay. Vocês gostam de Coldplay? Bom, é um pop rock, né? Tem uma música, esqueci o nome da música. Esqueci, fugiu o nome. Mas ele tem essa parte aqui do Whole Celebration que ele tá cantando e começa a jogar essas tintas, né? E eles fazem muito esse festival, o Festival das Cores de Primavera. Deve ser muito tudo, né? Guys, é uma festa que você sai completamente pintado, então sai com certeza bem colorido, ok? Bom, aqui embaixo ele vai dar umas dicas do que seria um ponto ou uma festa. Ele vai dar umas dicas do que ele está se tratando, do que ele está trabalhando. Então você vai ver aqui temos a letra A, B, C, D, I, E, até a F. Você vai ver qual desses daqui ficaria melhor para completar cada uma, tá? Vocês terão um tempinho e vão completar agora. Let's go! Ok, let's go, guys. Bom, vamos lá. Vou corrigir agora. Se você já terminou, perfect. Se não, você pode pausar o vídeo e depois você volta a assistir. Bom, nós temos a letra A que fala assim: a typical public transport. Bom, esse é bem fácil. Que foi o meio de transporte que nós acabamos de ver, que foi bem legal. Foi esse aqui, né? O Cycle Rickshaw. Então você já teria que colocar lá: Cycle Rickshaw. Let it be. A typical Indian musical instrument. Acabamos de ver que foi a sitar. Isso mesmo. Let us see. The national sport in India. É o cricket. Isso mesmo, cricket. Let it be. A famous monument. Taj Mahal. Não tem nem como. Falei bastante do Taj Mahal, porque realmente ele é um monumento muito incrível. Let it be. A popular festival. Whole celebration. Letter F, India, father of the nation. Mahatma Gandhi. Very good, guys. Bom, a gente finalizou aí o que? As nossas atividades do livro. E aqui já iniciou o segundo bimestre, tá? Calma, a gente não vai iniciar ainda os assuntos do segundo bimestre. A gente vai dar uma segurada ainda um pouco. E iremos trabalhar bastante o caderno. Ok, guys? Bom, we finish here. So, see you next class. Thank you for your time. Give me a kiss, my hug, and God bless you. Bye.